Fala, aluno Microcamp, tudo bom com você? Novamente aqui, Jonas Onofre, para estar passando mais um conteúdo para vocês, né? Aproveitando esse tempo que nós temos em casa para estudar, para nos desenvolver e buscar cada vez mais conteúdo, conhecimento. Conhecimento é algo realmente poderoso e que a gente sempre tem que ter esse desejo imenso de desenvolver, tá ok? Bom, o foco do vídeo de hoje é trabalhar com a construção de uma maquete eletrônica, tá? Bom, provavelmente alguns já têm ouvido falar sobre o assunto, se interessaram já inclusive pelo tópico, né? Logo de início, outros nem sabem do que se trata. Então eu vou explicar o que é uma maquete eletrônica, para que serve uma maquete eletrônica e aonde a gente pode embutir isso na questão de criação de jogos, né? Bom, desde o início, e eu comento isso em sala de aula também para os meus alunos, que o 3ds Max, Unreal, Photoshop, todas essas ferramentas que a gente utiliza dentro do curso de games podem também ser utilizadas para outros mercados, para outras áreas. Ou seja, o profissional que tem conhecimento nessas ferramentas de design e ferramentas de 3D, realmente você pode vasculhar, você pode trabalhar em várias áreas diferentes dentro do mercado, tá? Como o nosso foco é games, a proposta aqui sim é o desenvolvimento de uma maquete interativa, uma maquete eletrônica, ao qual você possa pegar esse objeto, pegar essa maquete e transportar ela para dentro do Unreal. Então vamos supor, vamos ser direto agora ao ponto. Ah, Jonas, eu gostaria de desenvolver um castelo, ou gostaria de desenvolver uma casa no 3ds Max e pegar essa casa e colocar dentro do meu jogo. Em vez de pegar pronto, eu quero fazer esse processo. Então, olha só, esse exemplo que eu acabei de colocar, você pode utilizar aprendendo o conceito da aula de hoje. Perfeito? Bom, quais softwares a gente vai utilizar, né? Bom, tem uma gama de software que a gente poderia estar utilizando para desenvolver esse tipo de exercício. Especificamente, no nosso caso, a gente vai usar 3D e Unreal, tá? Tanto que quem se atentou, no slide anterior eu coloquei lá parte 1, ou seja, vai ter 2 vídeos onde a gente vai estar trabalhando desde a parte de modelagem, a parte de criação e aplicação de materiais e também colocar essa maquete na Unreal, né? Porque é tão legal você ver a questão de proporcionalidade, você construir um cenário, um level, um objeto e ver ele transportado para dentro do jogo, não é verdade? Então a gente vai fazer todo esse processo do início ao final. Quero também fazer uma pequena pausa e agradecer os comentários. Eu tenho lido os comentários, tem sido muito proveitoso, estou muito contente. Continuem comentando, continuem colocando sugestões. Eu estou sempre respondendo lá, tá? Para que a gente possa cada vez mais desenvolver e trazer conteúdo interessante para vocês. Então, quem é do público de games ou quem não é do curso de games, não tem problema. Eu estou tentando trazer um conteúdo que realmente agrade a todos aí, beleza? E também, aluno de games, por que não assistir um conteúdo de informática? Por que não assistir um conteúdo de hardware? Eu acho que é importante a gente ter conhecimento em várias áreas e começar a se interessar. A gente se torna um profissional mais completo, beleza? Mas vamos avançar aí porque a gente tem muito assunto para conversar hoje, ok? Olha só um exemplo, tá? Vários exemplos que eu vou estar passando para vocês. Isso daqui é uma planta que pode-se dizer como se fosse uma representação de um level design para uma escola. Olha que fantástico, no caso aí a Microcamp, né? Olha que interessante. Você pode adquirir conhecimento, você pode adquirir habilidades, competências para que você consiga desenvolver algo parecido ou até melhor do que essas imagens que eu estou demonstrando para vocês. Então, você pode vender produtos, você pode vender propostas de design, né, fantásticas, a fim de que você consiga elaborar conceitos extremamente sofisticados para várias empresas. Então, tem empresas que trabalham especificamente com isso, tá? Eu estou passando aqui novamente, eu vou ir voltando agora as imagens, para vocês irem observando os detalhes, para vocês irem observando a modelagem. Nossa, Jonas, eu consigo fazer algo do tipo só usando 3D e Unreal? Consegue, né? Você consegue adicionar um Photoshop para você conseguir chegar num resultado ainda mais agradável e outras ferramentas a mais,
Beleza? Então, fica essa dica, uma dica valiosa aí para que se você gostar desse vídeo e você realmente se interessar em se aprofundar nisso, fique à vontade, estude mais, se aprofunde. Por quê? Você pode vender um tipo de produto desse, vender uma ideia dessa para um cliente, para uma barbearia, para um restaurante, né, para uma imobiliária, né? Então, assim, é muita coisa legal que dentro do universo de games pode também nos auxiliar para as outras áreas profissionais. Perfeito? Mas sem mais delongas, vamos direto agora para a questão do 3D. Como eu falei nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar especificamente com 3D, na questão de modelagem, de estruturação, né? E vamos ver como que a gente conseguiria trabalhar com mensuração. Por quê? Dentro do 3ds Max, é importante salientar que ele trabalha com valores de aproximação. O que significa aproximação? Vamos dizer que eu quero fazer uma parede, onde essa parede tem 12 centímetros de largura, né, de espessura, por 2,80 metros de altura, que geralmente é o padrão nacional, 2,80 metros, né, das paredes. Então, o que acontece? Às vezes aqui no 3D, se eu fosse representar isso na vida real, não seria parecido, não bateria os valores. Vou colocar outro exemplo. Vamos dizer que eu gostaria de imprimir uma peça em 3D. Olha aí um título legal que você pode sugerir para próximas palestras, tá? Então, eu gostaria de imprimir um objeto em 3D. Um copo, né? Uma escultura. Às vezes, se você trabalhar dentro do 3D diretamente, você mensurar o tamanho, por exemplo, o copo ele tem 10 centímetros, 15 centímetros. Na hora de você mandar imprimir numa impressora 3D, talvez ele não saia com o valor correto. Por isso que existe um outro software da Autodesk chamado AutoCAD. Inclusive eu citei um pouquinho ele lá no vídeo de instalação do 3D, tá? Se você não sabe instalar o 3D, se você não tem conhecimento na ferramenta de maneira básica, pesquise esse vídeo. Eu tenho um vídeo aí que está na timeline, está aí na linha do tempo do Facebook da Microcamp. É só você dar uma rodadinha lá que eu ensino como faz para você colocar esse programa no seu computador, como faz para instalar. Beleza? Mas voltando aqui na explicação. Então, se você for imprimir um copo, um vaso, algum artigo de decoração, às vezes a mensuração, o valor de medida que você colocar aqui, não vai bater na hora de imprimir. E aí vai dar problema. Então, usa-se muito o 3D para aproximação. O que é isso? Ah, Jonas, eu quero desenvolver uma cena de arquitetura em 3D. Só para mostrar para o meu cliente como vai ficar a casa dele, como vai ficar o apartamento dele. Então, eu vou fazer tudo no 3D. Pode? Claro que pode. Vai funcionar, vai ficar perfeito, vai ficar muito legal. Só que, para desenvolver peças, para imprimir uma peça, aí já não vale tanta pena. Aí você tem que usar um AutoCAD. Mas para demonstração visual, atrativa, isso é muito interessante, você pode sim e deve usar o 3D. É muito mais facilitador até do que um AutoCAD. Tudo bem? Beleza? Deu para compreender a diferença de uma ferramenta que trabalha mais com mensuração e outra que trabalha com aproximação. Beleza? Bom, vamos seguindo daí. Então, se a gente fosse desenvolver, tem ferramentas dentro do 3D? Eu vou ampliar aqui a viewport, né, a perspectiva, que eu vou colocar até em Edit Faces. E tem uma ferramenta aqui dentro do 3D, se a gente acessar aqui o Standard Primitives, nós temos esse grupo aqui ó, de objetos chamado AEC Extended. Tá? AEC Extended. Inclusive, fazer plantas baixas, modelar cenários dentro do 3D, usando referências, gente, tem muitos vídeos na internet de várias maneiras diferentes. Isso é importante eu explicar para vocês. A técnica e o método que eu vou demonstrar aqui é o que eu compreendo em cima dos meus estudos, que é mais facilitador e para um primeiro momento o entendimento também fica mais facilitado. Lembra do tópico do vídeo, introdução à maquete eletrônica. Então não significa que é a única maneira de fazer. Tem várias maneiras de fazer, é um primeiro passo para você conhecer, beleza? Então esteja aberto a esse conhecimento. Se você já conhece outra técnica, perfeito. Espero que agregue, tá joia? Ao seu conteúdo. Então a gente tem aqui ó, AEC Extended. No AEC Extended eu tenho aqui ó, wall é parede, tá? Se eu pegar aqui, né, e clicar em wall, ele já traz para mim a questão aqui de espessura e altura, tá? Então seria largura e altura, mas seria a espessura da parede, tudo bem? Olha que legal, se eu vier aqui e clicar, ó, ele já vai criando para mim ó, a parede. Eu vou fechar um cômodo aqui, ó.
Aí eu vou usar aqui a visão top só para fechar certinho e dar um weld point que ele vai fechar, tá? Ó, sim, fechou, eu clico com o botão direito do mouse, ele já fechou o cômodo. Então olha que interessante, a opção Wall, eu vou vir agora aqui na opção de modificar para vocês conseguirem ver, eu tenho aqui as propriedades, as opções para que você possa trabalhar com a organização, tá? O attache, enfim. O que seria interessante aqui? Perfeito. Tem um grupo, então, chamado AEC Extended. AEC Extended é uma opção onde a gente consegue encontrar aqui parede. Olha que legal. A parede, gente, eu consigo ter aqui a profundidade, a largura dela, né? Que seria a espessura e a altura. Então, olha que legal isso daqui, ó. Se eu clicar, né? Aqui, ó. Eu cliquei, só uma vez só, vou clicar novamente, novamente, e eu vou fechar aqui. Eu vou usar a visão top só para fechar, tá? Claro, não precisa fazer, tá, gente? Eu só estou demonstrando essa ferramenta Wall. Essa ferramenta Wall é uma ferramenta chamada parede para facilitar a construção justamente de maquetes interativas ou eletrônicas, tá? Então aqui, ó, eu consigo trabalhar com as opções de espessura da parede e a altura. Vocês estão vendo também que nas minhas opções de medida aqui já está aparecendo centímetros, mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar como faz isso, tá? Nesse momento é só para você observar. Eu estou apresentando uma ferramenta para vocês, tá? Então vamos supor, 12 seria um valor padrão ali de largura, né? de espessura, e 280 centímetros seria a altura, né? Então, olha só que interessante. Então eu tenho esses valores, né? A espessura da parede, só que eu tenho um problema. Se eu converter isso daqui em Editable Poly, deixa eu só trocar a cor, porque a cor infelizmente veio um vermelho muito forte. Se eu converter isso daqui em Editable Poly, o que acontece? Se eu quisesse fazer aqui uma janela, se eu quisesse fazer aqui uma porta, eu teria que trabalhar com recortes, tá? E aí, se eu for trabalhar com Edge, e eu tentar clicar em Ring aqui, ó, ele não pega todas as linhas paralelas. Sabe por quê? Porque, na verdade, esse elemento ele é formado por vários outros elementos. Tá vendo? Na verdade, não é um só. Na verdade, essa opção de Wall são vários objetos que quando você vai clicando e depois eles fecham um cenário, fecham um único objeto. Beleza? Então, rola utilizar? Vale a pena? Vale a pena. Existem vários vídeos, inclusive na internet, que o pessoal utiliza essa ferramenta para facilitar ali, criar, enfim. Tudo depende do que você quer como resultado final. Eu, particularmente, acho mais interessante a gente trabalhar diretamente com o Editable Poly a partir de uma caixa. Beleza? Então, só quis fazer uma demonstração rápida dessa ferramenta. Existem pessoas que utilizam essa técnica usando o Wall. É proveitoso, dá certo, eu já usei também. Só que, para um primeiro momento, para uma introdução, vamos aprender uma técnica que seja mais facilitada. Perfeito? Então, eu vou resetar aqui o arquivo do meu 3D para começar do zero com vocês. Então, primeira coisa, eu tenho que configurar, vou ampliar aqui, eu tenho que configurar as medidas, tá? Então, onde eu configuro as medidas em relação ao 3D? Eu entro aqui, ó, em Customize e Unit Setup. Em Unit Setup, eu consigo mexer nas configurações de mensuração. Se eu quero trabalhar com centímetro, com milímetro, com metros, com quilômetros, você escolhe, tá? O interessante é trabalhar com centímetros. Agora, depende, se você quiser trabalhar com quilômetros, é só se você fosse fazer alguma coisa muito, né, gigantesca. O mais comum é centímetros e metros no máximo, perfeito? E outra coisa importante também é você mudar o sistema de unidade, porque o sistema de unidade, por padrão, vem essa opção inches. Então, você vai trabalhar também com centímetros. O que significa? Significa que cada unidade do 3D é 1 centímetro. Ou seja, se eu tenho 10 unidades, eu tenho 10 centímetros. Na Unreal, o nosso personagem lá, ele tem uma média de 1,80 m. Só que ele tem aquela área capsular, né? Aquela cápsula de proteção de colisão. E aí aquela cápsula tem mais uns 20 ali, umas 20 unidades. Então, se a gente somar, tentando colocar um valor bem razoável, ele teria, o personagem lá na Unreal, ele teria 2 metros. 2 metros, ou seja, 200 centímetros.
ou seja, 200 unidades. Então a gente deixa esse padrão para conseguir ter conversação lá na Unreal. Porque você já imaginou se a gente criar aqui, e aí quando jogar na Unreal, a casinha ficou desse tamanho. O personagem ficou um gigante perto da casa, né? Então não vale a pena. Sempre trabalhe com essa padronização, beleza? Então, revisando, ó. Vou revisar aqui com vocês. Eu entrei em Customize. Em Customize eu entrei em Unit Setups. Aí eu coloquei centímetro para trabalhar com um valor mais fácil de calcular. System Unit Setups, eu mudo qual é o tipo, né? Cada uma unidade vale 1 centímetro. Dou OK. Estou pronto para trabalhar. Beleza? Uma outra coisa legal que você pode fazer também é o seguinte, tem gente que gosta muito de usar esse tipo de recurso. Eu tenho aqui, ó, em Systems, perdão, né? Na guia, na sub-guia aqui, Systems, eu tenho o famoso Biped. O Biped é uma estrutura de animação, é um esqueleto pronto que tem dentro do 3D. Eu já até utilizei ele em vídeos de animação anteriores aí, tá? Então, o Biped, se eu pegar ele aqui, ó, e criar, só um exemplo, criar ele aqui, ó, tá vendo que aqui no cantinho tem o campo de altura, onde eu estou marcando aqui, ó, tá vendo? Ó, o campo de altura. Se eu colocar ali, ó, 200, significa que essa altura que ele está agora, de 200 centímetros, ou seja, 2 metros, é como se fosse comparando com o meu personagem lá na Unreal. Então tem gente que gosta de deixar o personagem ali, né, o bípede aqui, para ter uma noção se está próximo, se não está. A gente usa ele como se fosse uma régua, né? Então, eu aconselho, se você quiser deixar o bípede ali no cantinho, só para você ter uma noção de proporcionalidade, na hora da gente for fazer a porta, a janela, beleza, tá? Então, você vem aqui, ó, relembrando, eu cliquei aqui em Systems, Biped, tá? Segurei o clique e puxei para cima, ele já criou o bípede e lembrar de colocar a altura aqui, ó, beleza? Importante, deixa eu mostrar isso porque pode acontecer com muita gente. Se você criar o bípede, eu vou citar o caso aqui, ó. Se eu criar o bípede e vier nessa ferramenta de seleção, você vai achar que você mexe na altura dele aqui, né? Ó. Só que não é aqui. Cuidado. Então, depois que você criou o bípede, se você não colocou a altura certa, você vem nessa guia aqui, ó, que é a guia de animação, Motion, tá? Em Motion, eu clico nesse botãozinho chamado Figure Mode. Em Figure Mode, eu acho o grupo Structure. Aí eu consigo achar a altura dele aqui, ó, tá vendo? Então, cuidado, se você clicar fora, você tem que fazer todos esses passos aqui até encontrar onde está a opção de altura, beleza? Enfim, tá aí o nosso bípede, 200 de altura. Vocês perceberam que a grade ela ficou pequenininha. Dá pra gente dar uma ampliada nessa grade aqui, pra gente ter uma base maior para trabalhar. Como que eu faço esse procedimento? Eu venho aqui em cima, ó, em qualquer snap que eu tenho, tá? Por exemplo, o toggle ou o ângulo. Vou vir aqui no toggle, botão direito do mouse, você clica em cima dele com o botão direito. E aí nas opções de grid, tá vendo? Ó, configurações de grid e snapping. Quando eu vim aqui, ó, na home grid, tá vendo que ela tá como 10 centímetros aqui, ó? Vamos colocar 50. Ó, beleza, você viu que aumentou bastante? Eu vou aumentar um pouco mais. Eu vou colocar 100, tá? Então, eu vou deixar 100 centímetros ali de proporção, só para a grade ficar um pouco maior. Aqui embaixo eu vou colocar 20 e na perspectiva 10, tá? Vamos ver como é que ele vai ficar lá. Perfeito, ficou ótimo. Então, 100 centímetros para aumentar um pouquinho, 20 e 10 para também manter as opções de linha e visualização da perspectiva. O quanto ele consegue visualizar ali, né? Perfeito. Então, agora, a gente percebe que tem uma área bem maior. Eu vou tirar o zoom para vocês verem. Ó. Olha o tamanho da grade agora, né? A grade está enorme. Então, beleza, a gente vai ter uma boa área para trabalhar aqui. Vamos lá. Eu não vou trabalhar diretamente com nenhuma planta baixa, tá? A gente vai fazer uma construção realmente do zero. Mas depois eu proponho, inclusive, uma planta baixa para que vocês possam exercitar na parte prática, beleza? Bom, tudo vai partir, então, de uma coluna. A partir dessa coluna, a gente consegue fazer um cômodo simples ali e depois fazer as portas e as janelas. Então, o que a gente faz? Eu volto aqui no Create, pego aqui em Geometry, eu vou pegar uma box. Essa box, eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar ela de qualquer jeito. Eu não vou ter preocupação, gente.
Por que eu não tenho a preocupação no início? Porque depois que eu crio ela, vamos lembrar, eu entro no painel de modificação, eu tenho todas as propriedades, perfeito? Então aqui nas propriedades, o que eu vou estar fazendo? Por exemplo, eu tenho aqui o comprimento, a largura e a altura. A altura, vamos lembrar, a altura média de uma parede é 2,80 metros. Para arredondar, eu vou colocar 300 centímetros, ou seja, 3 metros. Então se eu der uma olhada aqui, ó, eu vou colocar perto do personagem para vocês conseguirem ver a diferença. Dá uma olhada, gente, ó. Tá vendo? Então, assim, o meu personagem tem 200, ou seja, 2 metros. E a minha parede tem 3 metros, então a parede é mais alta. Então, até aí tá tudo batendo, tá tudo correto. Beleza? Então, ela tem 3 metros de altura. Aí, de comprimento, de largura, né? Vamos colocar como se fosse, seria a frente da casa ali, a frente do local que a gente está construindo. Vamos colocar, que tal uns 10 metros? Então, uns 10 metros seriam 1.000 centímetros aqui, né? Ó, basicamente. Beleza? Ó, vamos fazer algo muito grande, porque senão também, até por questão do vídeo, a gente não consegue trabalhar tanto. É uma ideia, uma introdução, lembra? Você conseguindo elaborar isso, você vai embora depois para desenvolver mais coisas. Então, eu coloquei 1.000, e aqui a questão de profundidade, vamos ver 10 como é que fica. Acho que 10 vai ficar fininho demais. Não ficou tão legal não, vou colocar 20. 20 tá legal? 20 tá legal. Então, gente, ó, aqui está na medida que a gente gostaria. Porém, ao invés da gente fazer parede, né, uma paralela à outra e depois ter que fazer as conexões, a gente vai fazer os pilares. Então, os pilares vão ficar mais facilitados. Quer ver só? Olha só, tive essa sacada agora, hein? Mudança de planos aí para ficar uma coisa bem mais facilitada. Vamos lá. Então, olha só que legal. Eu vou colocar 20 por 20 e a altura 3. Vocês já vão entender. Eu vou fazer os 4 pilares e depois eu consigo fechar o cômodo perfeito. Vai ficar muito mais rápido. Beleza? Então, siga comigo aí, ó. Eu vou colocar ele aqui um pouco mais para o canto, ó. Beleza? Então, ela está aqui. O que eu faço, gente? Ó, muita atenção. Eu vou segurar o Shift e vou arrastar para o lado. Quando eu arrastei para o lado, ele vai fazer uma cópia. Vou clicar em OK. Beleza? Não estou me preocupando com o tamanho aqui, tá? A fachada. Então, eu fiz aqui 2 pilares. Desses 2 pilares, eu vou fazer 2 cópias para trás. Então, eu vou selecionar os 2. Tá vendo? Eu selecionei os 2 e vou puxar para trás, ó. Perfeito. Ok. Então, eu tenho 4 pilares aqui, gente. Tudo bem? Tem 4 pilares. Através desses 4 pilares, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso unir todos eles para que eles formem um único objeto. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar um só, que seja, e vou converter ele em Editable Poly. Só fazendo uma última revisão das informações, ó. Selecionando aqui, lembra que ele tem que ter 20 por 20, porque ele é um pilar, tá? E 300 centímetros de altura, ou seja, ele tem 3 metros. Então, todos têm essa medida, gente. É um padrão, vocês estão observando, né? Então, vamos lá, seguindo. Selecionei, então, um dos pilares, botão direito, converto em Editable Poly. Converter em Editable Poly, vamos lembrar de uma função que a gente já usou várias vezes nos vídeos aqui, chamado attach. Eu vou usar esse attach para unir os outros pilares. Então, eu posso clicar na palavra attach e vou clicar nos outros, ó. Clico nesse e clico nesse. Terminou de unir, eu volto no attach e clico fora. Beleza? Então, agora todos, ó, todos são um único elemento. Perfeito? Bom, vamos seguir. Agora, como que a gente vai fazer aquele processo da parede que eu falei que ia ser rápido, né? Depois que eu fiz os pilares, olha que legal. Se eu usar o modo de seleção Polygon e eu selecionar, quer ver, ó, essa face com essa face e depois esta com esta, a gente vai usar um recurso chamado Bridge. Então, ó, presta atenção. Vocês viram que eu selecionei as paralelas, porque elas vão fechar assim, ó. Então, eu vou encontrar uma ferramenta aqui, ó, chamada Bridge, e eu clico em cima dela, ó, Bridge. Tá vendo, ó? Fechou. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro sentido, tá? Então, clico fora
Deixa eu colocar o Edit Faces aqui, que eu não tinha colocado. Então, olha lá. Ó. Mesma coisa. Eu seleciono lá, seleciono aqui, seleciono de um lado, seleciono do outro. Então, tá aí os itens selecionados. Vou aplicar um Bridge. Perfeito, gente. Olha o cômodo fechado aí. Aí eu tiro a seleção. Beleza? Ó, tá fechado o cômodo. Ah, poderia ter feito uma parede, depois outra, igual eu mostrei lá no começo? Poderia. Eu tive esse insight agora para fazer esse processo com colunas, porque foi muito mais rápido. Eu tenho aí as 4 colunas, fecho, já era, meu cômodo está fechado. Beleza? Fica essa dica, essa mudança aí, que é bem válida. O que mais que a gente vai fazer aqui agora? Bom, como próxima etapa, a gente vai agora trabalhar com a construção das portas e das janelas, beleza? Para isso, eu tenho que fazer uma seleção de edge ao redor ali de todas as paredes. Para isso, bastante atenção para que dê certo, gente. Ó, eu tenho que selecionar uma linha externa, beleza? Aí eu vou clicar em Ring. Quando eu cliquei em Ring, ele seleciona todas as linhas externas das paredes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Todas as externas. Porém, se a gente observar para o lado de dentro, não tem essas 4 linhas aqui, ó. Tem essa de dentro, tá vendo? Ó, dos 4 cantos. Então, eu tenho que também segurar o Ctrl e clicar em Ring para ele pegar dentro também. Então, olha lá, hein? Atenção! Tem que fazer corretamente essa etapa. Vou fazer novamente aqui, ó. Clico numa linha de fora, clico em Ring. Clico numa linha de dentro, segurando o Ctrl, e depois clico em Ring também. Então, ele seleciona dentro e fora. Por quê? Vocês já vão perceber o porquê. Quando eu clicar no Connect, que é para fazer as linhas, perceba que ele está fazendo a linha dentro e fora. Porque se você fizer só fora, como que você vai fazer a vazão da janela? Como que você vai fazer o buraco ali, a passagem, a lacuna onde o personagem vai passar na porta também? Então, tem que ter essa atenção, tá? Ó, o lado de dentro está igual ao lado de fora. Beleza? Aqui, por um acaso, o meu já está com 2 segmentos. Se o seu não tiver, você coloca 2 segmentos. Colocou 2 segmentos, está perfeito. Clico no visto, já está ok. Beleza? Agora, o que eu vou estar fazendo é o seguinte. Eu vou aproveitar, né? E vou observar o meu bípede. Como eu tenho o bípede aqui, né, que ele tem 2 metros, eu quero que a porta tenha acima de 2 metros para o meu personagem passar. Então, olha que simples. Se eu pegar aqui e clicar 2 vezes na linha de cima, ó, vou vir aqui, ó, 2 vezes na linha de cima, tá vendo? Ó? Cuidado, tá vendo que ele não pega de dentro? Então também tem que segurar o Ctrl e clicar 2 vezes na linha de dentro também, porque você tem que subir a linha de fora e a linha de dentro juntas, beleza? Então aí eu vou fazer o quê? Ó? Eu selecionei as 2 e vou subir um pouco aqui, ó, beleza? Mais ou menos essa altura, né? Legal, ó, o personagem está ali, então eu tenho uma base de qual que seria a altura dele. Eu não vou fazer exatamente no nível da cabeça dele, eu vou deixar um pouquinho mais alto. Perfeito, então subiu a linha de dentro, subiu a linha de fora. A linha de baixo, na verdade, eu vou usar como para janela. Então eu vou clicar também, ó, 2 cliques para a linha de baixo, fora. 2 cliques segurando o Ctrl para pegar a linha de dentro também. E aí vamos subir ela um pouquinho aqui, ó. Vamos subir, vamos dizer que eu queria que a janela fosse mais ou menos aqui, né? Quase que no tronco para cima do personagem ali, por exemplo. Então, beleza, ó, subi as 2 linhas ali um pouquinho. Perfeito? Agora eu quero fazer a saída para a porta e depois também para as janelas. O que a gente tem que fazer para fazer as linhas das portas? Bom, basicamente, eu vou selecionar uma linha aqui e eu vou clicar em Ring. Quando você clicar em Ring, observa agora que automaticamente ele já pegou, então, perfeitamente. Nesse caso, eu não tenho que segurar o Ctrl e clicar dentro. Perceberam a diferença, né? Eu cliquei numa linha, peguei em Ring e ele pegou a volta toda. Pegando a volta toda, perfeito, eu vou clicar no Connect. Ele já criou 2. Aí, nesse caso, eu vou usar a própria ferramenta Connect para fazer essa redução aqui no Pinch, ó. Porque daí ele já reduz de uma maneira padrão. E aí eu consigo mais ou menos ter uma noção. Vamos supor, eu queria mais ou menos aqui. Vou dar um visto e depois eu só trago ela um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Perfeito. Então, olha, a parte de dentro e a parte de fora estão idênticas, ok? Agora, como que a gente vai abrir essa porta, né? Definitivamente. Eu vou usar o modo de seleção Polygon. Vou clicar nesses 2 polígonos aqui e vou apertar o Delete. E para o lado de dentro também, ó. Delete, Delete. Aí eu tenho aqui uma basezinha, um chãozinho aqui embaixo, ó.
vou clicar e vou também apagá-lo. Só que aí eu tenho que tomar cuidado com o quê? Todo objeto 3D ele é oco, né, por dentro. Então, tá vendo aqui, ó, essa região, tanto de um lado, quanto do outro, quanto em cima, que seria o batente, a gente tem que fechar. Então, daí eu vou usar o modo de seleção Edge, né? E aí eu vou fechar, ó, seleciono essa linha com essa linha. Então, peguei as duas paralelas, clico em Bridge, tá? Vou selecionar embaixo também, podia ter pegado as duas de uma vez, não tem problema, ó, Bridge, já fechou, tá? Aí aqui, se quiser fazer isso, ó, pego aqui, então pegou ela perfeita, dá Bridge. Vai lá em cima, faz a mesma coisa, né? Bridge. Então, você fechou os batentes ali para não ficar o objeto aberto ali, perfeito? Na sequência, já vamos aproveitar e fazer as janelas. Então, para fazer a janela, olha que simples. Eu vou selecionar simplesmente essas duas linhas aqui, as duas de dentro também, beleza? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Dá para fazer ao mesmo tempo, gente. Olha que maneiro, ó. Então, estou selecionando só essas duas linhas, tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora. E quando eu fizer aqui, ó, o Connect, olha que legal. Já está perfeito, ambos, né? Eu vou aumentar um pouquinho o espaço. Então, ó, tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora. Sempre tem que fazer essa conferência, tá? Aí eu vou clicar no visto. Perfeito. Novamente a gente vai fazer o processo para apagar. Então, ó, apago essa face, apago a face de dentro e tá aí, ó. Olha que legal. Aí para facilitar aqui, você pode fazer o seguinte, ó, você pode usar border, né? Modo de seleção border, você clica nessa borda e na borda de dentro da janela, porque daí já pega todo o contorno, tá vendo? Ó? E aí quando você der um cap, cap não, é a opção do bridge. Quando você clicar em bridge, ele já fecha para você, ó, tá? O cap ele fecha aquela face direta. Aqui não, ele fecha paralela no bridge. Então, seleciono os dois, bridge. Tá aí, gente. Olha que legal. Já fizemos a abertura da porta. Já fizemos ali onde vai sair a janela. Legal? Tá ótimo. Tá da maneira que a gente gostaria. Ok? Agora, o que a gente poderia fazer? O teto. Né? Como que eu faria o teto aqui? Bom, quer ver que simples? Eu vou usar o modo de seleção Polygon. Usando o modo de seleção Polygon, eu vou selecionar essas faces aqui de cima. Ó. Seleciono essa, todo o contorno aqui, ó. Tá? Como se eu estivesse pegando só os polígonos da parte de cima da casa, ó. Muito cuidado, selecione todos eles, tá? Ó. Então, como se fosse a parte de cima ali. Selecionei, vou segurar o Shift e vou puxar para cima. Quando eu puxei para cima, ele está querendo clonar parte daquele objeto. É justamente isso que ele pergunta aqui. Você quer fazer uma clonagem para um novo objeto? Sim. Então, clonar para um novo objeto. Beleza? Então, o novo objeto, vou clicar em OK. Beleza. Aí, eu vou selecionar ele aqui, ó. Vou até mudar de cor para não ficar confundindo diretamente com a parte de baixo. Beleza? Ele está aqui. E aí, quer ver o que eu vou fazer? Ó, nós vamos fazer o seguinte. Usando aqui o modo de seleção Border, olha lá, modo de seleção Border, estou selecionando a borda de fora, tá? Ó, clico aqui, ele está pegando a borda de fora. Se eu segurar o Shift e puxar para baixo, é como se eu pegasse aquela linha e criasse a altura dela, beleza? Aí depois disso, eu posso clicar no botão Cap, ele fechou embaixo, e agora, aqui em cima eu faço a mesma coisa, clico nessa borda aqui e Cap. Beleza, olha que rápido, já fizemos o teto. Tá? Deixa eu tirar aqui o modo de seleção Border, aí eu posso selecionar esse objeto. Olha só, importante, esse objeto está com o mesmo alinhamento do pivô do de baixo, tá vendo que o pivô não muda? Vamos mudar essas opções? Vou selecionar o teto. Vou vir aqui ó, em hierarquia, Affect Pivot Only, então hierarquia é aqui, ó, tá? Affect Pivot Only, Center to Object. Isso eu já mostrei em outros vídeos, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa no de baixo. Selecionar aqui, Affect Pivot Only, Center to Object. Por que eu estou alinhando o pivô? Sabe por quê? Porque agora eu quero que exatamente esse teto desse aqui fique alinhado em cima da casa, né?
Então, o que eu faço? Eu uso esta ferramenta, que é a ferramenta de alinhamento aqui, ó. Clico na casa. E aí, qual tipo de alinhamento que eu quero usar? Um alinhamento em relação ao pivô, tanto no X, no Y e no Z. Tá vendo que ele faz o alinhamento de ambos aqui, ó? Perfeito? E aí eu vou clicar em OK. Aí, o que eu faço? Como ele alinhou o pivô perfeitamente um ao outro, eu só vou subir ele um pouquinho aqui, né? Olha lá. Já fica perfeito para a gente poder trabalhar. Olha aí que legal. Tá? Então, agora, a gente tem a parte do teto e a parte de baixo. São elementos separados. Se eu fosse levar disso daqui para Unreal, eles levariam os objetos de forma separada. Tá? O que a gente poderia fazer? Eu vou mandar eles separados porque eu quero trabalhar com um processo de criação e aplicação de material dentro do 3D e depois substituir lá na Unreal. Tá? Então, eu não vou unir justamente para que lá na Unreal a gente consiga ter essa visão. Eu consiga ver por dentro, observar os detalhes, tudo bem? Vai ficar mais interessante. O que eu vou fazer então? Ó, este objeto aqui, que é o objeto 1 aqui, né? Deixa eu já até trocar o nome dele aqui, ó. Tá selecionado, deixa eu colocar o nome de teto. Beleza. E o de baixo, eu vou colocar o nome de casa. Beleza? Então, de baixo é a casa, de cima é o teto. Poderia fazer o chão também? Poderia fazer o chão. Porém, como a gente já vai jogar direto para o Unreal, no Unreal já tem um chão, eu não vou me preocupar com isso. Só que eu acho interessante mostrar mais uma etapa, que é a parte de janela. Porque daí essas janelas a gente vai realmente utilizar lá na Unreal para fazer um efeito de material. Vai ficar muito legal, gente. Vocês vão acompanhar, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o teto, eu vou ocultar o teto clicando aqui, ó. Que daí a gente não se preocupa com a visualização dele. E agora com a casa, se eu voltar aqui, ó, para criar, no Create, eu tenho uma opção em Standards que é chamado Windows. Em Windows, tem vários tipos de modelos de janela, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse modelo Casement. Vamos ver como é que é esse daqui, né? Ah, legal. É como se fosse um vitrô. Deixa eu criar ele de uma maneira diferente. Aqui ele cria largura. Beleza. Então, ó, vamos usar esse daqui. Achei bem legal, tá? Se vocês estiverem conseguindo ver, ele cria a parte do batente, porque depois dá para personalizar aqui nos parâmetros, a gente vai personalizar depois. Então ele tem ali a opção de batente e no meio é como se fosse o vidro. Ó, estou aplicando a transparência para vocês verem. Então tem o batente e tem o vidro, é bem legal. Vamos ver como é um pouquinho as ferramentas aqui, é muito legal a gente mexer. Ó. Aqui é questão de tamanho, largura, densidade. Beleza. Aqui nós temos a questão de redução ou não da área do vidro. Ó, legal. Aqui, redução interna também da área do vidro. Opa. Beleza. Vamos dizer que eu não quero mexer muito nessas opções. Aqui a gente mexe um pouquinho na espessura se quiser, ó, tá vendo? Ó? Legal. Legal. Então, ó. 8 por 8 por 6. Então, ele ficou um padrão aqui, ó, 8 por 8 por 6. Fez o molde aqui, tá ótimo. Agora, a questão de tamanho exato para encaixar ali, a gente vai ter que levar ela até lá, né? Então, eu vou levar aqui a janela. Vou trazer ela aqui. O alinhamento, né? Novamente, a janela também vai ser externa, depois a gente embute lá. Acho que vai ficar bem legal também. Né? Ah, mas eu queria mandar tudo junto. Pode, não tem problema também, tá? Vamos ver como vai ser o andar da carruagem no processo de exportação, a gente decide como faz, tá? Então, aqui o que eu vou fazer é diminuir um pouquinho a altura, porque a altura dela tá um pouquinho alta. Deixa eu só verificar aqui. Em relação à nossa janela. Temos que reduzir ela aqui.
como a gente não trabalhou com um valor exato, aí a gente tem essa parte aí um pouquinho do sofrimento. É só me basear pelas linhas aqui, ó. Essas linhas é o que vão ajudar aqui na questão do alinhamento. Beleza? Olha lá. Ok. Agora vamos ver a questão de proporção interna. Vamos ver como está aqui, ó. Deve ficar bem legal. Vou reduzir mais um pouco. Então, ó, eu estou me baseando por esse molde aqui. Por que pelo molde? Né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Por que pelo molde? Porque daí eu sei que é essa parte aqui, ó, que eu quero deixar para fora, é aqui onde vai o vidro, tá? Então aí é questão de ajuste. Vocês irem mexendo. Ficar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, tá? Agora deixa eu posicionar ela para trás aqui. Eu acho que eu rotacionei ela um pouquinho, mas não tem problema. Olha aí, ó. Perfeito. Então, na visão top, né? Na visão top a gente consegue ter uma melhor perspectiva aqui também. Vou reduzir um pouquinho. Beleza, então a gente teria isso aqui, ó. Tá vendo que tá pegando um pedaço da parede? Isso daqui não pode, então significa que eu tenho que aumentar um pouquinho, tá? Porque senão vai ficar feio depois. Vamos trabalhando até chegar no ajuste que a gente gostaria aí. Aqui seria talvez opção da densidade, justamente. Talvez, vamos ver se a gente trabalhar com a densidade 10, 10 e 10, já vai cobrir um pouquinho. 10, 10 e 10 quase cobriu. Trabalhando com 12, 12 cobriu legal. Beleza, ó. Então trabalhei com 12 de densidade e já encaixou legal. Então, assim, nessa parte, se você estiver fazendo aí, realmente vai um tempinho até que você consiga chegar no resultado que te agradou aí visualmente. Aí, como eu usei a visão top para já colocar um, eu vou usar aqui agora o Shift, copio, jogo para o lado, né? E já vou depois posicionar aqui na próxima janela também. Legal, ó. Perfeito. Olha aí. Deixa eu copiar novamente, porque eu acho que ela ficou um pouquinho maior. Então, vou copiar segurando o Shift. Exatamente, ela ficou um pouquinho, uma janela ficou um pouquinho diferente do tamanho da outra, mas aí não tem problema, aí a gente pega e reduz um pouquinho aqui, ó, quase que insignificante. Perfeito, gente. Então, deixa eu voltar aqui na perspectiva, para vocês terem uma visão completa. Então, fizemos a janela, né? Fizemos a estrutura, fizemos a janela, deixa eu colocar o teto aqui. E fizemos o teto, tá? Não se preocupe com a questão de cores, não se preocupe com a questão de materiais, porque é justamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. A proposta do próximo vídeo é a gente trabalhar com a separação dos materiais, né? Tratar os materiais, os IDs dos materiais, exportar isso, levar para Unreal, para colocar num ambiente de cenário correto, e aí sim aplicar os materiais próprios da Unreal. Talvez até a gente baixe algumas imagens ou a gente usa as texturas lá da Unreal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira estrutura, então salva esse exercício, ó, clica lá para salvar, porque a gente vai continuar isso no próximo vídeo. E aí eu quero voltar aqui na apresentação de apoio para mostrar mais algumas coisas aqui referente ao nosso conteúdo.
tá? Então, como sempre vai ter uma parte de questionário, de perguntas, enfim. E aí, vamos lá. Parte de questionário que é importante para vocês estudarem e anotarem aí, né? Qual a importância de configurar as unidades do 3ds Max quando se trata de uma maquete eletrônica? Ou interativa, né, que seja. Para você fazer uma maquete no 3D, qual que é a importância de configurar as unidades? Logo abaixo, próxima pergunta. Quantas unidades de altura podemos definir como padrão, né, para o bípede em relação ao third person lá do Unreal? O que eu quero dizer com essa pergunta? E isso eu expliquei no começo do vídeo. Qual é a altura do bípede que eu posso colocar idêntica à altura do personagem lá no Unreal? Isso eu citei, beleza? Terceiro, explique a usabilidade da ferramenta ProBoolean. Aí, na verdade, é um certo desafio, porque eu não usei ProBoolean, por enquanto, nem vou utilizar. Porém, é uma ferramenta que é muito usada para recortes. Tá? Então, é uma pergunta de desafio aí para que você busque informações para que serve a usabilidade da ferramenta ProBoolean. Nesse exemplo que a gente estava usando, nessa metodologia que a gente usou hoje. Quarta, qual a atenção que devemos ter ao exportar um objeto do 3ds Max? Então, quando você exporta um objeto do 3D, que é importante, né? A gente ter alguns detalhamentos. Eu sei que eu não exportei ainda, mas eu já citei isso em vídeos anteriores, mas dê uma pesquisada também. Quais as ferramentas e modificadores foram utilizados para gerar a planta baixa 3D? Então, o que eu usei de ferramenta para fazer essa planta baixa? Tá? Então, isso daí que é muito importante para que você desenvolva, para que você busque mais informações. Na prática, olha, estou colocando uma sugestão. Tá? Dá para você tentar desenvolver algo do tipo, mas dá para fazer só com colunas? Dá. Tipo, eu teria que posicionar cada box nessas colunas para conseguir depois fazer o processo de bridge. É um desafio, tá? Por que não? Ou tentar pegar essa planta ou alguma planta na internet e colocar num plano lá no 3D para ficar mais facilitadora a referência. Então, eu já estou puxando mais o conceito para que vocês possam desenvolver de uma maneira um pouco mais evolutiva. É um nível mais avançado de estudo no curso de games, ok? Bom, continuem acompanhando os vídeos, é muito importante. Acompanhem lá as aulas online que o professor está ministrando em sala de aula. Isso é muito importante. Vocês estão tendo aula online com o próprio professor. Então, não falte, continue assistindo. Envie essas informações para eles também, para que eles possam ter acesso e para que eles saibam, né, de todo o conhecimento, de todo o conteúdo que você está adquirindo. O conteúdo faz, né, o conhecimento, corrigindo aí, o conhecimento faz com que a gente pule aí barreiras para que a gente possa realmente se desenvolver, tá? E seja sempre o exemplo, né? Eu sempre bato nessa tecla. Mande esses documentos, mande prints, mande fotos, as anotações para o seu professor, ou coloque nos comentários também se você está gostando, sugestões, porque é assim que a gente sempre vai vendo o resultado positivo do material que a gente vem disponibilizando, tá ok? Bom, aguardo você então para o próximo vídeo, vai ser continuidade do anterior, vou até voltar aqui no 3D, ó. Então, vai ser continuidade da onde a gente parou, para fazer o processo de material, né? Aplicar material e jogar lá no Unreal, beleza? Então, te aguardo aí na parte 2. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!